A graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a vida dessa igreja, dessa UPH. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, né, rever aqui amigos queridos, né, o pastor, a gente chama de Luizinho, que é meu contemporâneo de seminário. Eu cheguei, ele estava já começando a sair, né, mas a gente teve ali 2 bons anos de caminhada, onde a gente pôde aprofundar nossas amizades, e né, o Joaci ali, que me deu cascudo quando era criança, quando ele era diácono lá em Heliópolis, né, e muita gente querida, amada. Muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar da palavra. Elin falou, pode cantar um louvor lá. Cadê a Elin? Pode cantar um louvor lá. Vou cantar um louvor, irmãos. Vou ter que cantar um louvor aqui. Vou ensinar o louvor para vocês, que é o Salmo 90. Pode abrir sua Bíblia no Salmo 90? Essa canção é do que está aí no Salmo 90. É uma canção do Daniel Souza. Ela é bem fácil, ela é muito parecida com a versão que está aí na revista atualizada. É assim, ó. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo de eternidade em eternidade, tu és Deus, tu és Deus. Canta comigo. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo de eternidade em eternidade, tu és Deus, tu és Deus. E antes que os montes nascessem, ou que tu formasses
formasses a terra e um mundo de eternidade em eternidade. Tu és Deus, tu és Deus. Pode dizer amém? Louvado, louvado seja o nosso Senhor. Bonito louvor, né? Pode pegar e cantar aqui na igreja. Daniel de Souza. Muito bem, queridos irmãos, é momento de nós refletirmos na palavra do Senhor, pensando sobre o tema proposto, pastoreando a família. E pensando sobre família, eu comecei a pensar sobre as tantas dificuldades que nós temos vivido no nosso tempo, quando nós falamos de família. Uma das dificuldades que são muito visíveis nas nossas famílias, de uma maneira geral, no tempo em que estamos vivendo, é que as nossas mesas estão cada vez mais vazias. As nossas mesas estão cada vez mais vazias, as nossas refeições, que sempre foram, desde o tempo bíblico, um lugar de comunhão, de relacionamento, elas são cada vez mais vazias, seja porque nós já ficamos muito pouco tempo nas nossas casas, né, inundados por uma série de demandas e compromissos, ou seja porque, mesmo estando nas nossas casas, nós muitas vezes não compartilhamos desses momentos, né? Vivemos a nossa realidade dentro do nosso quarto, ou quem sabe estamos à mesa, mas estamos ali com o nosso celular muito ligado, e a gente muitas vezes, não são poucas as vezes que vemos mesas onde as pessoas estão reunidas e estão todas elas olhando para o seu celular, olhando para o seu smartphone, e nós vivemos, o fato é que nós vivemos a cada dia mais essa crise nos relacionamentos. Eu queria, pensando sobre a família e sobre esta crise que tem sido tão presente na nossa sociedade, sobre as diversas crises que vivemos nos nossos relacionamentos. Por exemplo, dados recentes do IBGE fala de que 56% dos casais dentro da nossa sociedade estarão divorciados antes de fazerem 15 anos, ou seja, 56% dos casamentos terminam antes dos 15 anos. Né? Mais da metade dos casamentos em nossa geração não chegarão às bodas de cristal. Esse cristal se quebra antes. Essa é uma realidade terrível que vivemos na nossa sociedade contemporânea. Ainda, casais com menos de 4 anos de casados, ou o divórcio entre casais com menos de 4 anos de casados, cresceu de 8,5% para 19%, ou seja, a cada 5 casamentos, um não chega às bodas de flores e frutas. As flores murcham, as frutas apodrecem antes dos 4 anos de matrimônio. De maneira que a gente percebe que a gente vive relacionamentos cada vez mais frágeis, cada vez mais superficiais, cada vez mais egoístas. A gente vive numa sociedade assim, ou nossas mesas estão cada vez mais vazias, porque a cada dia os nossos relacionamentos são mais frágeis. São relacionamentos que, por qualquer dificuldade, são quebrados, são mais superficiais, ou seja, não se aprofundam. Não são relacionamentos profundos, são relacionamentos cada vez mais egoístas. É assim que a gente tem vivido na nossa sociedade. Pensa no seu dia a dia. Cada dia mais estamos ocupados com demandas que tiram de nós a possibilidade de nós aprofundarmos os nossos relacionamentos, e isso se dá também no nível do relacionamento familiar.
relacionamentos que se quebram por motivos banais. Irmãos de sangue que não se falam, filhos e pais que não se relacionam. É algo cada vez mais presente na nossa sociedade. Eu queria te convidar que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e eu peço a você que você continue com a sua Bíblia aberta, mesmo depois da gente ler. A gente vai conversando aqui, eu vou lendo alguns textos e te convidando a fazer algumas leituras. Efésios 5, carta de Paulo aos Efésios 5, mas eu queria, antes da gente entrar no texto, falar um pouquinho do contexto desta cidade, ou seja, desta igreja a quem Paulo escreve essa carta. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente importante na Ásia Menor, uma cidade muito grande, e nessa cidade havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo à deusa Ártemis, ou Diana, nome romano dessa deusa. Ártemis era uma deusa, segundo a mitologia grega, uma deusa que tinha uma personalidade difícil. Os deuses gregos geralmente são deuses com características muito humanas. E a deusa Ártemis era uma deusa extremamente severa, com um amor egoísta e vingativa. A deusa Ártemis era capaz de fazer qualquer coisa contra aqueles que a desobedeciam. Segundo a mitologia grega, ela não hesitava em devastar colheitas e rebanhos daquelas pessoas que a desprezavam. Ela tinha prazer em humilhar aqueles que não devotavam amor por ela. E certamente que este tipo de devoção influenciava aquela cultura. Ou seja, aquelas pessoas viviam a partir deste tipo de visão de mundo, né? Porque isso passa a ser para aquele povo de Éfeso um paradigma de amor. Amor utilitarista, amor egoísta. Ou seja, aqueles que nos amam ou que nos fazem coisas relacionadas a este amor, nós devolvemos com amor, com benefícios. Mas aqueles que não fazem isso, nós devolvemos com mal e vingança. Aquela cultura estava imersa nesses princípios e valores. Naquele lugar, irmãos, havia uma igreja, a igreja de Éfeso. E Paulo escreve àqueles irmãos, mostrando justamente que o amor bíblico, o amor de Deus, ou seja, o padrão de Deus para os relacionamentos interpessoais é um padrão diferente. É um padrão diferente. Eu convido você a ouvir o que Paulo diz nos versos 1 e 2 do capítulo 5. Paulo diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, se os relacionamentos no padrão de Ártemis se davam pelo amor egocêntrico, pelo amor individualista, que valoriza quando é valorizado, mas que também é vingativo quando não há resposta a contento. Paulo está dizendo algo, ele está trazendo um novo padrão a esses irmãos que vivem numa cultura como essa. Um novo padrão. Ou seja, os relacionamentos o padrão de relacionamento que Paulo traz não é como o padrão da deusa Ártemis. Não é assim que o nosso Senhor nos ensinou a amar, é o que diz o apóstolo Paulo, ao contrário. O nosso amor deve ter como modelo não o amor de Ártemis, mas o amor de Cristo que se entregou por nós. O amor de Cristo, o amor de quem não pensou em si mesmo. O amor de Cristo, o amor daquele que se deu, que morreu por todos aqueles que ele amou. Então, esse texto, o início do capítulo 5, Paulo questiona aqueles irmãos e nos questiona, como servos do Senhor Jesus, numa cultura igualmente utilitarista, numa cultura igualmente egoísta, numa cultura igualmente egocêntrica, tal qual a cultura dos Efésios,
Paulo questionava aqueles irmãos e nos questiona hoje sobre como temos amado em nossa sociedade, como têm sido os nossos relacionamentos na nossa sociedade, como temos vivido os nossos relacionamentos interpessoais na nossa família, com o nosso esposo ou com a nossa esposa, com os nossos filhos, como temos vivido em nosso tempo os nossos relacionamentos na família da fé, como têm sido os nossos relacionamentos. Amamos como Ártemis ou amamos como Cristo? O próprio Jesus, ele ensina acerca desse amor, quando ensinou aos seus discípulos lá no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 34, Jesus disse assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Ou seja, um amor que não pensa em si, um amor que coloca o outro acima de si, um amor totalmente contracultural. É o amor que Jesus Cristo nos convida a viver, a amar. É a maneira como Cristo nos convida a viver nos nossos relacionamentos. Na sociedade em que nós vivemos, o ser família, neste nível, é um modelo contracultural, porque família é uma comunidade de amor. Mas a cultura que a gente vive, a cultura com que a gente tem que lidar todos os dias, grita, valorize-se a si mesmo. Viva sozinho e evite decepções. Seja você mesmo e não se importe com o que os outros pensam. Isso é o que grita a cultura que nos cerca. De maneira que a pergunta, como viver essa dimensão de amor num contexto cultural? Um contexto cultural de relacionamentos tão frágeis. E esta é a pergunta que eu quero trazer para você e que eu quero buscar a resposta no texto que Paulo traz. Como podemos viver essa dimensão de amor, o amor com que Cristo nos amou, num contexto cultural de relacionamentos frágeis, de relacionamentos superficiais, de relacionamentos egoístas. Porque, irmãos, o grande problema e a grande questão é que nós estamos imersos nessa cultura. E nós somos bombardeados com uma cultura que diz para a gente que a gente precisa viver de maneira diferente, precisamos nos valorizar, precisamos pensar em nós antes do que nos outros, precisamos buscar valorizar outras coisas antes dos nossos relacionamentos familiares. Vivemos numa sociedade em que precisamos valorizar o nosso sucesso profissional, em detrimento dos nossos relacionamentos familiares. Precisamos deixar o casamento para depois, os filhos para depois, para primeiro a gente conquistar o mundo e depois, então, buscarmos esses relacionamentos, porque senão esses relacionamentos nos atrapalharão de vivermos a nossa vida da maneira como a cultura nos deseja ensinar ou insta que vivamos. Então, a questão é como que a gente pode viver imersos nessa cultura que nos insta a vivermos relacionamentos frágeis, descartáveis, egoístas. Como podemos viver relacionamentos profundos, relacionamentos com profundidade, amor como o amor de Cristo Jesus? Essa é a pergunta que eu quero trazer para você. Temos uma resposta maravilhosa em Efésios 5. Eu quero olhar para esse texto e aprender pelo menos 2 valores importantíssimos que esse texto nos traz para a gente aplicar em nossa vida. O primeiro valor, irmãos, é que relacionamentos baseados no amor de Jesus são construídos com a ajuda de Deus. Para viver relacionamentos profundos, como este que Cristo nos ensina a partir de Paulo, precisamos contar com a ajuda de Deus. Não é possível que a gente consiga viver isso sozinhos. Eu quero que você vá lá para o capítulo, lá no versículos 15 a 18. Paulo escreve o seguinte para os crentes de Éfeso: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios,
aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A cultura diz o seguinte para a gente: você é responsável pela sua felicidade. Algumas teologias dizem o seguinte para a gente, como essa teologia coach, diz assim: construa você mesmo uma vida feliz. Basta o teu esforço para conseguir a felicidade. Você é capaz de conseguir e de construir a sua felicidade. Você pode conseguir, você tem condições de fazer isto. E a Bíblia nos ensina algo diferente, como nós acabamos de ler. Paulo está dizendo, irmãos, aqui que não é possível viver relacionamentos que sejam saudáveis, que sejam profundos, que sejam abençoadores, se nós não nos enchermos de Deus. Não é possível construir, não é possível viver, não é possível que na nossa família desenvolvamos, que haja uma construção de relacionamentos saudáveis, que Paulo vai trazer depois os padrões disso um pouquinho mais à frente, no texto bíblico, quando fala que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos, que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja, que os filhos devem obedecer e honrar seus pais, que os pais não devem levar seus filhos à ira. Como viver isto? Como podemos viver isto com profundidade? Somente se nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo, nós temos condições de viver assim. Em Atos dos Apóstolos, Deus cumpre a promessa feita no Antigo Testamento, em Joel. Quando a gente conhece aquela história, aquele momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Lá em Atos 2, 2-4, de repente vem do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cabeça deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E naquele momento, a igreja é atingida pelo Espírito. E naquele momento, a igreja é capacitada a viver naquela cultura, naquele lugar, criticando a cultura. Deixando de lado uma cultura autocentrada para uma vida outrocentrada. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele começa, tenham cuidado com o modo que vocês estão vivendo. Não vivam como insensatos, ou seja, sendo dirigidos pelos valores disfuncionais da cultura. No contexto aqui, sendo dirigidos pelo amor utilitarista e egoísta de Ártemis. Mas sejam sábios, é o que ele diz. E ele fala, os dias são maus, a situação é difícil, os dias são de relacionamentos descartáveis. Os dias são de pessoas egoístas. E não é algo diferente do que vivemos hoje. Até mesmo dentro das nossas famílias, vivemos relacionamentos que se perdem na correria do nosso dia a dia. E ele diz, como então podemos viver isso? Como podemos ser sábios? Como podemos então negar o valor da cultura? Como podemos criticá-lo e viver diferente? E ele termina isso e conclui no verso 18. Então não se embriaguem com o vinho, porque o vinho leva à libertinagem. Inclusive, havia alguns ritos religiosos naquela época que eram ritos ligados ao uso do vinho, né? Como Deus Dionísio ou Baco, que era a utilização de vinho, de beberem até ficarem embriagados, e eles acreditavam que assim tinham algum tipo de êxtase espiritual. Paulo talvez esteja também pensando nesta questão cultural, mas ele diz, não se embriaguem com vinho, não se deixem encher pelo vinho. E aqui a gente pode abrir esse leque, e pensando que vinho aqui pode representar ou pode trazer à tona
qualquer tipo de coisa que nós enchemos o coração e que nos faz esquecer daquilo que é prioridade na nossa vida, que é o Senhor. Você pode não se encher de vinho, mas você pode se encher de internet. Você pode não se encher de internet, mas você pode se encher de pornografia. Você pode não se encher de pornografia, mas você pode se encher de religião. E isso pode fazer com que você, a cada dia, esteja mais afastado de Deus, e incapaz de viver e de criticar a cultura e viver os princípios que o Senhor tem para você. E aqui, no nosso caso, de viver amores que sejam realmente profundos, que sejam amores tal qual Cristo nos amou. Somente sendo cheios do Espírito, nós poderemos viver isso. Porque relacionamentos profundos, irmãos, são baseados, relacionamentos baseados no amor de Jesus são construídos com a ajuda de Deus, com o enchimento do Espírito Santo de Deus. Não é possível algo diferente. Não é possível viver isto com algo diferente. A gente pode criar uma atmosfera, a gente pode criar um cenário muito bonito, colocar uma música no fundo e começar a dizer que você pode prosperar, que seus relacionamentos podem dar certo. O que aconteceria? Poderia ser lindo, mas não transforma a vida de ninguém, nem tampouco os relacionamentos. O que transforma de verdade é sermos cheios do Espírito Santo. É Ele quem transforma os nossos corações, é Ele quem pode encher de novo as nossas mesas. É o Espírito Santo de Deus. É quando nós somos homens cheios do Espírito Santo de Deus. É quando nós somos homens que estamos voltados para a palavra do Senhor. Quando nós somos homens, pais, maridos, que buscam o Senhor, que vivem a sua vida na busca de se alimentarem do Senhor. É assim que nós começamos a transformar a realidade da nossa família. O verbo aqui está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Está no plural, ou seja, é para todos. Mas o mais importante, ele está no presente contínuo, ou seja, deve ser algo que acontece continuamente e que devemos buscar sempre. Todos os dias, buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que nós devemos fazer na nossa vida. Porque relacionamentos tal qual o amor de Jesus Cristo por nós, ou relacionamentos baseados no amor de Jesus, são construídos com a ajuda de Deus. Você poderia perguntar, mas como é possível, pastor, eu me encher do Espírito Santo? Como é possível ser cheio do Espírito Santo? Você poderia perguntar isso. E eu tenho que te responder o seguinte: quando eu busco encher o meu coração com a palavra de Jesus. Quando dedico tempo para conhecer a palavra de Deus. Quando invisto o meu tempo em conhecer os princípios e valores do reino de Deus, que estão acessíveis a nós na palavra dele. Então a gente pode tirar um princípio aqui importante. Ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra e governado por ela. Ser cheio do Espírito é quando Deus não apenas reside em você, mas quando Deus preside você com a sua palavra. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vou repetir. Ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra e governado por ela. Então, ser cheio do Espírito é quando Deus não apenas reside em você, mas quando Deus preside você com a palavra dele. E como consequência disso, em segundo lugar, temos as consequências de sermos cheios do Espírito. Versos 19 a 21, você acompanha comigo? Paulo diz: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Irmãos, encher-se do Espírito é um fenômeno interno, interior, um fenômeno do coração, que quem está fora não vê acontecer, mas que as consequências são bem visíveis. As consequências externas do encher do Espírito são visíveis. Olha o que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a partir do momento que nós não nos enchemos do vinho, que causa dissensão, mas nos enchemos do Espírito, algumas coisas acontecem. Nós começamos a falar e a cantar e a louvar a Deus, dando graças a Ele. Da nossa boca começa a sair palavras que abençoam. Palavras que abençoam. Palavras que edificam. Hinos de louvor. Palavras de gratidão ao Senhor. A pergunta que faço e que me faço é: que palavras eu tenho falado? Quais são as manifestações exteriores do meu coração? Quais são as palavras que nós temos falado sobretudo na nossa casa? Quais são as palavras que temos falado, maridos, às nossas esposas? Quais são as palavras, esposas, que têm sido faladas aos maridos? Filhos, quais as palavras que têm sido presentes no nossos relacionamentos familiares, aos nossos pais? Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aqui temos um problema. Temos um problema com a cultura. Porque a ideia de sujeitar-se ou submeter-se aqui na nossa cultura é extremamente mal vista. Nós temos um sério problema. É interessante pensar que este texto está anterior, depois às instruções que Paulo traz às esposas, aos filhos. Então, tudo aquele conteúdo que nós lemos depois deve estar submisso a essa ideia de que nas nossas relações familiares deve haver uma sujeição mútua. Pessoas cheias do Espírito agora se sujeitam umas às outras. Maridos se sujeitam às suas esposas, amando-as. Esposas se sujeitam aos seus maridos, respeitando-os. Filhos se sujeitam aos seus pais, honrando-os e obedecendo-os. Pais se sujeitam aos seus filhos, não os levando à ira, mas criando-os na instrução e no conselho do Senhor. O problema é que na nossa cultura, ser submisso, se submeter, é sinal de fracasso. Se submeter a alguém é sinal de consequência de fraqueza interior. Em parte, isso se dá porque muita gente se apropriou de textos como este também para oprimir pessoas. Mas nós não podemos dar o banho no bebê e jogar a água e o bebê fora. Precisamos entender que a Bíblia nos ensina aqui algo interessante. Sujeitar-se vem de um verbo grego que significa se colocar sobre alguém. E no termo grego, Paulo está dizendo o seguinte: quando as pessoas são cheias do Espírito, elas têm condições de se colocarem abaixo das outras. Somente quando as pessoas são cheias do Espírito, elas têm condições de se colocarem abaixo das outras. Isso diz respeito a não pensar somente em mim. Isso diz respeito a fazer como Cristo fez. Isso diz respeito a me sujeitar à prontidão para renunciar a mim mesmo em favor dos outros. Sujeitar é isto, então, colocar o interesse do outro antes do seu. E você pode estar pensando aí: mas como assim, pastor? Isso é um absurdo. Sim, é um absurdo porque não vivemos numa cultura que diz que isso é um absurdo. Paulo disse algo
parecida aos Filipenses, quando ele disse o seguinte, lá em Filipenses 2, 3 e 5, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. E cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Homens e mulheres jovens, cheios do Espírito Santo de Deus, deixam de olhar somente para as suas necessidades e passam a olhar mais para o outro. Maridos cheios do Espírito Santo de Deus deixam de olhar somente para as suas necessidades, seus projetos pessoais, e passam a olhar mais para as suas esposas e considerá-las, considerar o que elas pensam, considerar o que elas sentem, considerar o seu bem-estar. Esposas cheias do Espírito Santo param de viver somente para si e começam a olhar para o seu esposo e a considerá-lo e a buscar entendê-lo. Filhos cheios do Espírito Santo também deixam de olhar para os seus pais com o olhar de quem com o olhar que muitas vezes se coloca diante daquele que só quer colocar regras ou nos colocar diante de limites, e passam a observar e a prestar atenção e a entender os seus pais e a buscar um entendimento maior. Saudoso já, pastor Tim Keller, né, que morreu tem pouco tempo. No livro A Fé na Era do Ceticismo, ele diz o seguinte: um dos princípios do amor, seja ele a base de uma amizade ou de uma relação romântica, é a necessidade de abrir mão da independência para alcançar uma intimidade maior. Em outras palavras, uma das maiores dificuldades que encontramos para que haja sujeição mútua nos nossos relacionamentos familiares é que o amor que vivenciamos em nossas relações não é o amor ágape, não é o amor sacrificial. Ele continua dizendo: não é possível desenvolver um relacionamento profundo e tomar decisões unilaterais ou impedir que o outro em nada opine com relação à maneira como você leva a vida. Em outras palavras, se você, marido, quer desenvolver uma relação profunda com sua esposa, deve amá-la. E amar é considerar o outro, o que o outro pensa e o que o outro sente. Isso denota que eu devo me sujeitar a ela, amando-a, me interessando pelos sentimentos dela. Vou ficar só no marido, já que hoje é aniversário da UPH, para a gente não se estender muito. E Tim Keller continua, termina. Ele disse aqui antes, né? Não é possível desenvolver um relacionamento profundo e tomar decisões unilaterais ou impedir que o outro em nada opine em relação à maneira como você leva a vida. E ele termina: para gozar a felicidade e a liberdade do amor, é preciso abrir mão da autonomia individual. Parece paradoxal, mas é isso mesmo. Para gozar a felicidade e a liberdade do amor, eu preciso abrir mão da autonomia individual. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se por temor a Cristo. Este é o motivo principal para a gente terminar. É o motivo principal para eu me sujeitar a minha esposa, me sujeitar a meu marido, me sujeitar a meus filhos, me sujeitar aos meus pais. Ou seja, vivemos a sujeição mútua. O motivo é o temor do Senhor. Temor a Cristo. Porque amamos a Cristo. Porque reconhecemos quem Ele é.
em nossa história. Amamos porque Ele nos amou primeiramente. Amamos a Cristo porque já fomos amados por Ele. Estamos pacificados em nosso coração. Por isso podemos amar. Por isso podemos nos sujeitar. Então ame, independente dos benefícios que você receberá, porque foi assim que Jesus amou você. Eu quero terminar com 3 perguntas para você refletir. Queria que você levasse essas perguntas para a sua casa. Queria que essa palavra ficasse passeando na sua mente, no seu coração ainda hoje. Amanhã você vai ouvir outras palavras, aí já foi. Mas hoje, quando você for para casa, for deitar na sua cama, 3 perguntinhas que eu queria que você meditasse. Primeiro, a sua mesa está vazia? A sua mesa está vazia? Pode responder. A sua mesa está vazia? A minha mesa está meio vazia. E a sua está vazia? Por que está vazia? Por que a sua mesa está vazia? Não precisa responder para mim, não. Fica matutando aí, leva para casa. Por que a minha mesa está vazia? Segunda pergunta, para você meditar. Você está cheio de quê? Espero que não seja de vinho. Você está cheio de quê? Aleluia. A pergunta é isso que ocupa a sua mente, o seu coração no dia a dia, as coisas de Deus, ou não? O que ocupa a sua mente e o seu coração? O que enche o seu coração? O que te motiva? É o Senhor? São as coisas do Senhor? É glorificar ao Senhor através das coisas que você faz? Ou não? Terceira e última pergunta para a gente encerrar. Como você pode servir a sua família? Como você pode servir de maneira intencional a sua família para mostrar o teu amor? Não o amor utilitarista, egoísta, o amor de Ártemis, não. O amor de Cristo, o amor ágape, o amor de quem faz sem esperar nada em troca. O amor de quem faz porque ama, porque quer amar, porque escolheu amar, porque decidiu amar, sem nada em troca. O que você pode fazer diferente daquilo que você tem feito para servir a sua família? Eu queria muito que você pensasse sobre isso, porque eu também quero pensar sobre isso. O que eu posso fazer para servir a minha esposa? O que eu posso fazer para servir os meus filhos? O que eu posso fazer para servir a minha família na fé? O que eu posso fazer? Geralmente a gente pensa, muito influenciados pela cultura de Ártemis, o que as pessoas podem fazer por mim? O que a igreja pode fazer por mim? O que os meus podem fazer por mim? Esqueça essa pergunta. Essa pergunta não faz sentido algum. A pergunta que você deve fazer nesta noite é: o que eu posso fazer de maneira intencional para mostrar o meu amor? Sim, meu irmão. Isso. Amando com o amor de Cristo, que é o amor ágape, que é o amor que não está esperando nada em troca. Que é o amor de quem ama e pronto. Eu amo, por isso vou servir. E ponto. Que Deus abençoe ao PH dessa igreja. Que essa UPH seja uma PH de homens comprometidos com Cristo. Homens cheios do Espírito Santo. Homem cuja vida manifesta este encher do Espírito com amor. Amor de quem ama, sem esperar nada em troca. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus enche o seu coração, que Deus te dê a alegria de viver para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Senhor, muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos amou e nos selou com o teu Santo Espírito.
Obrigado por sermos vasos de barro com tesouros preciosos dentro. E este tesouro é o Espírito Santo que o Senhor nos deu. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Esvazia-nos de nós mesmos, ó Deus, e enche-nos do teu Espírito. E nos ajuda, Pai, a amarmos o amor de Cristo, amarmos nossas esposas e esposos, amarmos nossos filhos e nossos pais, amarmos nossos irmãos, assim como Cristo amou a sua igreja, assim como nós amamos a nós mesmos. Nos ajuda, porque sabemos, Deus, que não conseguiremos por nossa própria força. Portanto, mais uma vez clamamos, enche-nos do teu Santo Espírito. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu acabei esquecendo de falar que ele é pastor da Igreja